Bom, agora são 6 horas e 17 minutos e a gente quer mandar um abraço, como diz o professor Paulo Regis, um abraço fraternal para vocês que estão nos assistindo ao vivo, também pelo Facebook. Agora a gente tem a transmissão ao vivo pelo Facebook e depois o programa na íntegra pode ser compartilhado, pode ser curtido com você que está em casa, com seus amigos, enfim, pelo Facebook mesmo. Ele já fica armazenado ali e você pode compartilhar, curtir e até mesmo comentar. A gente quer a sua participação através das redes sociais e o Facebook chegou para ficar. Bom, vamos começar o quadro agora, né, Direito em Pauta. O novo Código de Processo Civil entrou em vigor há, vamos ver, quanto tempo aqui? Me ajudem, vamos ver. Entrou em vigor há 1 ano. Ele substituiu o que vigorava desde os anos 70 e trouxe mudanças na conciliação entre as partes, prazos e até mesmo na ordem de julgamento das ações na Justiça. Por isso, é bom ficar atento. Preste atenção no quadro Direito em Pauta. Profissionais do direito afirmam que a nova lei processual é a maior revolução jurídica do século. Ela repercute nas questões trabalhistas, eleitorais, administrativas e até mesmo penais. Boa noite, professor Paulo Regis. Aquele fraternal abraço. Boa noite, Bives. Da mesma forma, sempre é uma oportunidade de nós renovarmos a fraternidade. É verdade, professor. Hoje nós vamos contar com a professora Cristina Mota. Professora Cristina Mota, ela é doutora em Direito Processual, mestre também em Direito Processual, já foi coordenadora de curso de especialização aqui na nossa UBRA e, atualmente, ela leciona Direito Processual na Unicinos. Mas tem uma característica, Bives, que é muito interessante. A professora ela está coordenando o 2º Congresso de Mulheres no Processo Civil Brasileiro. Professora, seja bem-vinda e também contamos com a presença, como sempre, do professor Jorge Trindade, que é professor de Psicologia Jurídica no campus de Canoas. Bom. Professor, também bem-vindo. Obrigado. É uma alegria sempre Sim. estarmos juntos. Vou precisar da ajuda. Já falei hoje, antes, com os nossos convidados, em especial a professora. É uma área bem específica dentro do direito, mas que, como eu disse, interfere na nossa vida diretamente, até mesmo você aí, que não é da área. Professora, entre as mudanças, por exemplo, esta é a tentativa inicial de conciliação. Vamos pegar essa mudança primeiro, né? A tentativa inicial de conciliação entre as partes. Por que isso é importante? O que muda? Na verdade, o Código de 73, que era o que estava em vigor até então, demonstrou que as partes deviam sempre lutar pelo seu direito e aquela coisa durava e se fazia recursos e o processo se estendia, porque aí o espírito daquele código era um espírito litigante. Enquanto que o legislador de 2015, que o código entrou em vigência só em 2016, trouxe a tentativa de implantação ou de mudança de cultura na sociedade. Ou seja, o que eles querem, na verdade, é fazer com que a sociedade pare de ser tão litigante e aprenda também a compor de várias maneiras, seja através da arbitragem, da mediação ou mesmo da conciliação dentro do processo. Então, dentro desse espírito, se introduziu uma série de procedimentos, o que se chama de justiça multiportas, né, por essas várias facetas que se pode buscar para conseguir conciliar e compor os litígios. Dentro do código, dentro dos processos, se estabeleceu a necessidade de uma audiência quando se começa o processo e não uma audiência para tentar a conciliação depois, como era no Código de 73. Pelo Código de 73, o processo iniciava, o réu era chamado, trazia a sua defesa, aí depois o autor podia falar sobre a defesa, manifestavam as provas que queriam produzir e só depois disso é que se tinha uma audiência e que se tentava efetivamente uma composição. Agora se inverteu o lugar dessa tentativa de composição. Nem se faz a defesa. Primeiro vamos tentar compor. Se conseguirmos compor, finda o litígio, termina o processo. Excelente que mal explicação. começou. Perfeito. E se não conseguir compor, aí sim, vai então para a defesa e começa. Bem, eu achei que estavam longe da minha área, não. Transformações culturais, uma nova ressignificação do processo em si, como a gente entende o processo.
E como nós vamos nos portar frente a esse processo. Não é uma atitude já belicosa, uma atitude de combate inicial de cada um defendendo as suas partes, e sim tentar entender cada ponto e tentar achar um ponto de convergência. E não só isso, na verdade, assim, outras alterações foram trazidas pelo legislador, também nesse sentido, para instigar ou fomentar a conciliação ou a falta de vontade de litigar. Por exemplo, se acrescentou ao litigante que fizer recursos que não têm procedência, o recurso que não vai ser dado guarida, esse vai acabar gerando um ônus maior dentro do processo, trazendo honorários maiores para os advogados, que quem tem que arcar são as partes. Ou seja, as partes pensarão 2 vezes antes de recorrer. Verdade. Bives, eu acho que seria interessante, completando o que a professora Cristina mencionou, a questão dos laudos. E aí eu gostaria de ouvir o professor Jorge Trindade. Nessa questão de conciliação e mediação, a questão laudo, ele é prévio, ele é posterior, como é que se faz a contraprova? Ou seja, porque a parte pode entrar já com o laudo na exordial, na petição inicial, como é que funciona? Pela nova regra processual. Sempre muito fraterna a pergunta do professor Paulo Regis, né? E, fraternalmente, vamos dizer o seguinte, eu vejo 2 grandes benefícios há muitos benefícios, mas eu destacaria 2. O primeiro é tirar justamente essa noção do processo como combate, Sim. onde tem um vencido e um vencedor. Ora, essa noção tem que ceder lugar para meios alternativos de solução. O que se precisa, quando há conflitos, é a solução dos conflitos. Na verdade, tem até alguns autores que dizem que os conflitos não se resolvem. Os conflitos se compõem. Nós precisamos compor conflitos. Mediação, conciliação, etc, etc. Desarmar as partes desse espírito do combate, onde tem o vencido e o vencedor e saem ambos insatisfeitos. Com a técnica alternativa, que o Código de Processo incentiva, é um dever do juiz, é um dever do Ministério Público, é um dever dos advogados, de todos os participantes do processo, proporem as técnicas alternativas, todos saem vencedores. Cede um pouco aqui, ganha um pouco lá, mas todos saem vencedores. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar, eu acho que a professora há de concordar comigo, é que agora, quando se ingressa com um processo, ou quando se ingressa com uma resposta, uma contestação ao processo, hoje se pode, desde já, se juntar, quando é o caso, um laudo médico, ou psicológico, ou psiquiátrico, não sendo necessário, obrigatoriamente, que lá no meio do processo, o juiz determine uma perícia. Claro que ele poderá sempre determinar uma perícia, mas ele poderá, a parte, fazer desde já, quando ingressa com um processo e tem um tema de doença mental ou um tema de natureza psicológica ou médica, ele já pode juntar, fazendo uma prova prévia, evitando que a parte tenha que se submeter ao desgaste de uma longa perícia no decorrer do processo. E a mesma coisa acontece na contestação. Se quem contesta um processo tem que alegar um tema relacionado a uma doença mental ou um tema psicológico, ele já junta uma perícia, evitando que a pessoa tenha que se submeter no decorrer do processo a um longo processo pericial. Perfeitamente. Eu acho que isso é Mas nós temos uma outra questão, Bives. Por favor, professor. E aí é interessante que o nosso telespectador veja aquela imagem que está na tela. Segundo o Congresso Mulheres no Processo Civil Brasileiro. Professora Cristina, isso tem alguma relação com feminismo? Tem alguma relação lá em 1911, quando as mulheres iniciou o Dia Internacional da Mulher? Isso tem alguma relação com a questão do empoderamento da mulher? Por favor, nos esclareça. Professor Paulo Regis, a área do processo civil é uma área que ela é dominada majoritariamente por homens. Dominada? Dominada, né? O senhor concorda, professor? Olha, eu não sei É uma estatística. Mas no processo penal também é muito reduzido o número de mulheres. Na verdade, a gente vê que há uma tendência. Vamos ver agora por quê. A gente teria que analisar vários contextos, exatamente. Mas há uma tendência que as mulheres que se dedicam ao direito migrem para outras áreas, que não são as processuais,
Às vezes para o direito de família, às vezes para o direito do trabalho, mas é mais comum termos professoras ou estudiosas, mulheres nessas outras áreas do que no processo. E o IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Processual, tem notado essa ausência da participação relevante de mulheres, não da participação, mas da participação relevante de mulheres, seja em mesas de trabalhos de congressos, seja em publicações, e no espírito de tentar fomentar a participação de mulheres, criou um projeto que se chama Mulheres no Processo Civil. E esse projeto, ele tem vários segmentos ou pequenos projetos para incentivar essa participação feminina. O Congresso Mulheres no Processo Civil Brasileiro é, sim, para dar maior visibilidade às mulheres. Mulheres essas que serão as painelistas e as palestrantes do processo. Mas os processualistas do gênero masculino também estão convidados, né, professora? Estão convidados, estão integrados a essa comunidade. E participarão também da... Participarão, serão os presidentes de mesa e serão os debatedores. Como a ideia não é criar uma segregação, um espaço a mais do que o já existe, na verdade é integrar as mulheres ao espaço esse que já existe, nada mais coerente do que fazer conviver homens e mulheres nesses debates, mas dando um protagonismo maior à mulher. A senhora coordena essa... Eu sou a coordenadora local, né, desse Sim. projeto que é do IBDP, que o IBDP é nacional. Sim. Nós estamos na 2ª edição e a ideia é que isso se propague, né, e tenhamos outras edições além dessas. Além do congresso, um outro segmento que foi criado pelo IBDP foi um prêmio, o qual vai ser agraciado nesse congresso, que vai ser para os 2 melhores artigos jurídicos que foram submetidos a uma comissão. Por quê? Porque incentiva a mulher a escrever e a pesquisar também sobre o processo civil. Outro segmento que foi estabelecido pelo IBDP foi a criação de um projeto que se chama Afiliadas Acadêmicas, aonde homens e mulheres já com mais experiência, professores, doutores, já mestres, se encaminharão como padrinhos e madrinhas dessas afiliadas mais jovens, fomentando, instigando e ajudando a escrever, pesquisar e ter mais produção jurídica. É interessante, especialmente a gente está dentro de uma universidade, né, a Universidade Luterana do Brasil, onde outros campos deveriam seguir, como os campos da engenharia, né, e também penso na política, onde a representatividade ainda não é a desejada. Né? Vamos voltar para o processo? Vamos voltar para o processo. Vamos falar agora sobre... Professor, me ajuda, vamos falar sobre a ordem dos julgamentos. A ordem de julgamento que, segundo aqui consta, né, não previa uma ordem de julgamento de processos o processo civil anterior, a versão anterior. Agora a lei prevê que os processos devem ser julgados de acordo com a ordem de antiguidade. E aí a pergunta, isso pode aumentar a demora ou não? A ideia é que se siga uma ordem, porque, na verdade, ninguém vai esperar um que não está pronto para julgamento, um outro que já esteja. Ninguém vai passar na frente à medida que esteja pronto. Então, eu tenho aqui 10 processos prontos para serem julgados, ele vai julgar primeiro o mais antigo. Sim. Agora, se o segundo, que era da fila, não chegou no momento de julgamento ainda, não vai se esperar. Então, não vai acarretar uma demora maior, não. A ideia simplesmente é para se sistematizar e justamente para não haver uma disparidade, onde alguém pode passar na frente de outro, né, um julgamento acarretando talvez um prejuízo. Professora, 2 aspectos que nos parecem assim, muito importantes para os operadores do direito e nós gostaríamos de saber quais são os reflexos para a sociedade. Um é em relação a precedentes, ou seja, o nosso telespectador precisa entender que são julgados que já ocorreram em alguma matéria. Quando a matéria volta a ser objeto de deduzida em juízo, já existe um julgamento anterior. Então, eu gostaria de ouvi-la, professora, nesse aspecto. E outro aspecto é em relação aos recursos. Tá? A procrastinação de recursos, aquelas medidas que muitas vezes elas não têm outro espírito, senão, desculpe a expressão chula, mas ir levando com a barriga, ou seja, empurrando o processo. Por favor, professor. Bom, a questão dos precedentes é realmente uma questão muito importante a ser tocada, porque a gente está importando
um modelo que não é o nosso, né? A gente está importando uma técnica de julgamento através dos precedentes que ela vem dos países do common law, enquanto nós adotamos o civil law. Nós julgamos baseado em leis e não no precedente. Julgávamos, né? Então, estamos importando agora essas novas ideias. E dentro dessa concepção de trazer os precedentes, o legislador acabou agregando ao Código as formas como vai se estabelecer esses precedentes. Então, não é simplesmente porque já se julgou alguma vez uma batida num carro, um carro bate no outro, não é assim que se forma um precedente. Existem critérios que vão ser levados em consideração para formar o precedente. Um desses critérios é que seja uma causa que tenha repercussão ou reprodutividade na sociedade. Ou seja, eu vou ter vários processos dessa forma ou eu já tenho vários processos sobre determinada matéria e onde são matérias específicas que ficam delimitadas. Que envolvam questões econômicas, também, bancos, normalmente são repetitivos, né? Não só a questão não só os repetitivos, porque os repetitivos são uma das formas de se criar um precedente. Quando eu tiver múltiplas ações, e aí que vão gerar um recurso repetitivo, poderá assim, então, se gerar o precedente. Mas eu tenho, por exemplo, o incidente de assunção de competência, que ele é diferente. Na verdade, é quando o julgador identifica que poderá haver multiplicidade de processos, mas ele não os tem agora nesse momento, e aí, então, ele avoca esse tema para julgar e que depois passe a ser um precedente. E para o nosso telespectador, professora, qual é a vantagem para o cidadão que demanda no judiciário? A ideia é que a consequência disso traga uma maior celeridade para a justiça. Perfeito. Mas para isso vai ter que haver uma adequação do modo de julgar. Sim. Porque não dá para simplesmente aplicar o precedente sem nenhum tipo de critério. Então, esse legislador, ao aplicar o precedente, ele vai ter que ter muito mais cuidado e uma técnica específica para fundamentar, o que é o distinguish, né? Para chegar à conclusão que efetivamente é aquele caso ou que não é e afastar o precedente e poder julgar de uma maneira diferente. Então, tem que sim ter um cuidado muito grande para se chegar à conclusão que vai aplicar ou não vai aplicar, sob pena de se ferir o direito de alguém. Bom, para quem achava que o assunto era extremamente técnico, professor, não envolve diversas esferas da nossa vida, né? Eu sugeriria, Vives, assim, ó. Eu já sei, é o que eu estou pensando. Vamos ver se eu acertei. Por exemplo, ficaram de fora, tá? Que a gente não chegou a tratar hoje sobre a personalidade jurídica, a possibilidade dos sócios poderem ser efetivamente responsabilizados. Também temos as questões dos honorários advocatícios e outras mudanças no procedimento que envolve, por exemplo, os advogados do meu querido Brasil. A minha sugestão, já fica aqui o convite para que a professora retorne numa outra oportunidade e a gente possa avançar dentro dessas mudanças dos processos, né, do processo civil. Flexibilizando, eu pediria assim, numa apertada síntese, tá? Qual foi, no seu entendimento como professora, como operadora do direito, qual foi a grande conquista para a sociedade brasileira, esse novo CPC? É uma grande tentativa de se mudar uma concepção de forma de litigar. Se vai dar certo, a gente aposta nela, né? Sim. Mas a gente ainda somos um balão de ensaios. Quer dizer, a gente não tem ainda um feedback do que vem acontecendo ao longo de um ano para dizer que se isso tem efetividade ou a efetividade que deveria ter. Eu posso dar o pitaco ainda Claro. final? Por favor, professor. Na administração, na economia, se fala muito naquela coisa do ganha-ganha. Eu faria um paralelo para dizer o seguinte: sai o ganhador e o perdedor e troca para a cultura do ganha-ganha. Essa é a uma cultura que a grande gente saída. tem que implementar. Perfeito. Na verdade, tem que se implementar a cultura. Então, Exatamente. O grande reflexo da alteração do código não vai se dar hoje ou no ano que vem, e sim vai ser No decorrer da do aquisição tempo. dessa cultura. Exatamente. Bom,
Fica aqui o convite, professora Cristina obrigada. Mota. O nosso fraternal abraço aos colegas da Unicinos também. E seja muito bem-vindo e a gente espera o retorno, então, para a gente poder continuar falando sobre o CPC. Sem dúvida. Muito Sem bem, dúvida. professor. E quinta-feira... Até a próxima quinta. Até a próxima quinta. Muito obrigado, com o Código professor. Eleitoral. Obrigada. Sejam Obrigado. sempre bem-vindos.